Olá, no Justiça Legal de hoje você vai conferir uma reportagem sobre o processo de manutenção das pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Sales na capital catarinense. No quadro Entrevista, recebemos o desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Hélio do Vale Pereira, que fala sobre os 30 anos da Constituição Federal. Acompanhe também no quadro Isso é Legal uma matéria a respeito da reciclagem consciente de equipamentos eletrônicos. E a partir de agora, você vai ver a cobertura da 12ª edição da Primavera dos Museus, que aconteceu no Museu do Judiciário Catarinense. O Museu do Judiciário Catarinense, como já é tradição, participou este ano da 12ª edição da Primavera dos Museus, que teve como proposta olhar o caráter educacional de espaços como este. O tema de 2018 tratou da importância da memória e o valor do patrimônio cultural na sociedade. A gente está trazendo essa semana, que é a Semana da Primavera dos Museus, em que eles trazem esse tema tão importante, que é a educação em museus, que o museu é um espaço de educação, sim, além da preservação da memória, além da preservação dessa documentação, que, como eu falei aqui com os estudantes, a fonte primária, que a gente possa, que eles saiam daqui aprendendo uma coisa nova e que esse espaço também é a extensão da sala de aula. O professor de história, o que o professor de história fala em sala de aula, que fica abstrato, aqui se materializa. Sempre procurei absorver bastante da história, assim, né? E estar aqui, vivenciar e ver tudo, né, de uma forma mais clara, deixa a gente com a mente muito mais aberta, né? A ideia de manter viva a memória é importante esses espaços, ter acesso a esses documentos, reconhecer na história qual é o seu papel enquanto transformador da realidade. Desde 2017, uma das preocupações do IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus, é o de uma política nacional que estimule mais a juventude a frequentar ambientes como esses, em uma ótica mais pedagógica e com orientação cada vez mais participativa da comunidade. É o que se viu por aqui, com estudantes analisando um processo sobre escravidão e conhecendo mais a fundo a nossa história. Eu achei bem importante, porque a gente tem muito padronizado o nosso conhecimento, né, do nosso passado, da nossa história. E aqui eu pude aprofundar bastante, mais do que já era aprofundado o que eu já sabia. Eu fiquei bem contente com o documento que prova a liberdade do escravo. E eu não conhecia, eu fiquei bem curioso. É um conteúdo a mais, eu gosto muito da história. Conheço outros museus também, sempre vou para conhecer mais os conteúdos e a história em si, né? Eu acho que é bem importante que tenha esses museus e que as pessoas participem. O Museu do Judiciário demonstra que desde cedo há sim uma intenção em educar jovens e que sim, a memória não precisa virar cinza para despertar a atenção popular. A nossa maior atividade é a da preservação desses processos judiciais, um pouco do século XVIII, muito do século XIX e até 1945 do século XX. É responsabilidade do museu de preservar esses documentos. Então, é uma forma da gente mostrar para os estudantes a importância desse trabalho para eles, para nós, para a sociedade toda como um todo, e a importância de se cuidar da segurança, para que não aconteçam catástrofes, nem acidentes, né, como que aconteceu. Porque sem memória, sem história, o que nós somos, né? A falta de manutenção e a necessidade de reparos nas pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Sales, em Florianópolis, é cada vez mais visível e, segundo a população, urgente. Acompanhe mais detalhes na reportagem de Simone Moreira e Leo Russo. As pontes Pedro Ivo e Colombo Sales são as únicas ligações entre a ilha e o continente. Aqui, a falta de manutenção é flagrante nas imagens de buracos na pista, além de falhas no concreto que provocam infiltração. Um risco para o tráfego de mais de 180 mil veículos por dia. A estrutura das passarelas também é precária. A população reclama do processo avançado de degradação das pontes. Elas estão em estado precário e precisam urgentemente de manutenção, ambas. Porque é a única ligação que a gente tem para entrar e para sair da ilha. É uma única via, então sempre tem congestionamento, então se der um problema ainda, não vai ter outra escapatória. Gera uma insegurança em todo mundo, né? Quem transita de ônibus, de carro, de bicicleta, a pé, eu acho que ela não comporta. Então, acho que tem que ser
levado mais a sério e tem que realmente fazer essa reforma logo. Um relatório sobre a situação das pontes, elaborado pelo Conselho Regional de Engenharia de Santa Catarina, foi encaminhado ao Ministério Público Estadual. Em 2013, o promotor Daniel Paladino, autor de uma ação civil pública junto ao Tribunal de Justiça, obteve sentença favorável em primeira e segunda instância e foi estipulado um prazo de 120 dias para o início das obras. O Tribunal de Justiça ratificou a decisão de primeiro grau, mandando que o DENFRA iniciasse as obras imediatamente sob pena de multa de R$50 mil por dia. O detalhe é que o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina suspendeu o edital de licitação para a escolha da empresa que faria a fiscalização da obra. O motivo? O alto custo, já que o edital levava em consideração 2 fatores: o preço e a responsabilidade técnica da obra, apontada como fundamental pelo Conselho Regional de Engenharia de Santa Catarina. De acordo com o superintendente do CREA, o modelo técnico e preço é uma exigência da lei de licitações. A principal preocupação é a qualidade técnica de uma obra desta envergadura, já que a ponte Pedro Ivo foi construída parte da estrutura de concreto e uma pista de rolamento metálica. Já o tratamento da Colombo Sales envolve fundações. Ele afirma que não há risco eminente de queda, mas o imbróglio jurídico poderia ter sido evitado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. E o Tribunal de Contas do Estado entendeu que não haveria a necessidade de técnica, e sim somente de preço. Coisa que nós, engenheiros, e o próprio CREA, nós não entendemos como uma atitude correta do Tribunal de Contas. O secretário estadual de Infraestrutura, Paulo Roberto França, afirmou que só obteve do Tribunal de Contas do Estado a aprovação do edital para a escolha da empresa fiscalizadora da obra em agosto deste ano, 4 meses depois da solicitação. Agora, depende da abertura das propostas prevista para outubro e ainda da aprovação de R$40 milhões da Secretaria do Tesouro Nacional. A nossa expectativa é de que nós vamos concluir esse processo todo até final de novembro. Então, nós teríamos condições ainda desse ano de estar mobilizando e começando a começar os trabalhos de recuperação da ponte. Você sabia que a maioria dos eletrônicos são recicláveis quando descartados corretamente? Do contrário, o lixo eletrônico pode prejudicar e muito o meio ambiente. A nossa equipe foi conhecer um projeto de reciclagem consciente de materiais eletrônicos e mostra para você agora no quadro Isso é Legal. Computadores, televisões, celulares, câmeras, qualquer equipamento que leve ao mundo virtual, um dia fica velho e vira lixo. É a tal da sucata pós-moderna, que interessa e muito essa empresa especializada em logística reversa do resíduo eletroeletrônico, de Palhoça, em Santa Catarina, na região da Grande Florianópolis. A gente acaba recebendo tudo aquilo que a gente já tem uma pré-identificação de que é potencialmente reutilizável, por exemplo, nas ações sociais do Comitê para a Democratização da Informática, já é pré-separado, né? É uma seleção anterior e já vai direto para o laboratório, para o CERTEC, onde vai passar por um processo de manutenção, de diagnóstico, né, de avaliação e, posteriormente, aquilo que pode ser reutilizado é formatado e abastece as ações sociais. Aquilo que não conseguiu ser desviado para essa questão do reuso, né, permanece aqui, onde vai passar por um segundo momento de triagem, né, onde vai separar os tipos diferentes de produtos. O destino adequado desses resíduos é mais que urgente e se tornou um desafio mundial. Para se ter uma ideia, em 2016, o Brasil gerou 1,5 milhão de toneladas de lixo eletrônico, sendo o segundo país que mais gera esse tipo de material no continente americano, atrás somente dos Estados Unidos. É um resíduo considerado potencialmente poluidor, né, potencialmente tóxico, né, porque ele realmente tem muitas substâncias químicas nos seus componentes, e dessas substâncias muitas são tóxicas, a exemplo do chumbo, do cádmio, do próprio mercúrio. Depois da reciclagem e separação, o que não serve vai para o desmanche. Essa montanha enorme aí já tem destino certo, Europa. A cada 3 meses, a empresa exporta, em média, 22 toneladas. Quando nós falamos das placas eletrônicas, principalmente, que estão presentes em grande parte desses materiais,
São resíduos que, de uma forma ou de outra, para que se tenha o adequado tratamento, ele acaba sendo exportado, porque não existe no Brasil uma indústria que faça o tratamento de forma ambientalmente correta. Nós ainda estamos atrasados, passa por uma questão cultural, né, de tratamento adequado dos resíduos e também de uso mais consciente dos aparelhos eletrônicos, né? Os fabricantes também têm que mudar, é toda uma questão que vem desde a fabricação, para que o aparelho eletroeletrônico ele possa ter uma vida útil mais longa e que também tenham opções, né, para que atenda toda a população de destinação adequada desses materiais. Cada um pode e precisa fazer a sua parte. No estado tem mais de 80 pontos de entrega voluntária, como esse aqui, para que as pessoas desapeguem daquilo que não usam mais. Nessa instituição de ensino, a ideia deu super certo. Nós fizemos ações internas com alunos e também ações internas com funcionários do Polo, promovendo campanhas tanto em redes sociais e indo em sala de aula para que eles saibam da importância do descarte para trazer até aqui o seu lixo eletrônico. A Ana Cristina é funcionária e já se engajou. A gente tem que pensar no futuro, tem que pensar daqui a 10, 12, 15 anos. Qual é o futuro que eu quero ter? Qual é o meio ambiente que eu quero deixar para os meus netos, né? Eu já tenho um filho que está na idade de ser pai. O que meus netos vão receber no futuro? Que eles vão, que mundo que eles vão achar, né? E olha que bacana, lembra do laboratório que recupera computadores e notebooks? Pois é, as máquinas ficam praticamente novas, prontas para serem usadas novamente. Há 17 anos, o Comitê para a Democratização da Informática em Santa Catarina faz esse trabalho, também de inclusão digital. Então, através do programa Reciclatec, desse recolhimento desse material, então faz toda uma triagem e esses equipamentos que têm condição de uso, então vão para essas entidades para que se faça a inclusão digital. São 4 vertentes: a política, a social, a econômica e a ambiental. Na política, pelo direito da luta, né, pelo direito dos menos favorecidos. Na ambiental, pela questão do próprio recolhimento dos equipamentos para uma destinação ambientalmente correta. Na econômica, através dos cursos que a gente prepara esses jovens para o mercado de trabalho e renda. E no social, pela própria inclusão e empoderamento digital. Dentro das instituições parceiras, que são 20 em toda a região sul do país, são promovidos os mais diversos cursos. Essa turma aqui de Florianópolis está se formando em programação de jogos depois de 2 meses de aula. A ideia é dar o pontapé inicial para que esses jovens possam seguir carreira profissional na área. João Victor sonha alto. Eu vou longe, até pensei em me formar lá na faculdade, né? E talvez até trabalhar para uma empresa assim fora do Brasil. Eu andei buscando novos cursos e depois que eu passei desse curso aqui, eu cada vez ganhei mais interesse nessa área. E eu acho que com certeza eu vou conseguir nessa carreira. Nós estamos vivenciando aí um período de dinamismo tecnológico e os jovens cada vez mais envolvidos nesse sistema todo. Então, nessa parte também é fundamental, socialmente falando. Para a escola, a questão principalmente de todo o know-how da equipe, da CPDI, e também a questão da reciclagem, entre aspas, dos nossos equipamentos. Na capital catarinense, o Centro Educacional Dom Orione também é parceiro do CPDI e oferece aulas de informática no contraturno escolar. Adivinha de onde vieram os computadores? Ele foi um monte de lixo eletrônico, daí o pessoal da CDI, eles arrumaram essas peças e transformaram em computador e doaram para o projeto. A Raíssa não tem computador em casa. A primeira vez que teve contato com um foi aqui, através do projeto. Cada um tem o seu e a gente pode aprender informática de qualidade. Durante esse tempo que a gente vem trabalhando em parceria, a gente vê a importância do contato com eles, com o meio tecnológico, porque muitos daqui não têm conhecimento, não tinham conhecimento nenhum, nunca tinham visto uma máquina, e hoje a gente vê de 10 anos, de 15 anos, alunos trabalhando como gerentes de supermercado, gerentes de lojas, né, e que vêm agradecer a gente e dizer, professor, foi bom aquelas aulas que nós tivemos
com o senhor, né? Que pelo menos a gente teve contato que a gente não tinha em casa, né? E a seguir, no próximo bloco, no quadro Entrevista, o nosso convidado é o desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Hélio do Vale Pereira, que veio conversar com a gente sobre os 30 anos da Constituição Federal. É logo depois do intervalo, a gente volta já já. Em 2018, comemora-se os 30 anos da Constituição de 1988, a chamada Constituição Cidadã, que assegurou direitos fundamentais para os cidadãos e também para a coletividade. E também marcou a passagem entre a ditadura e a democracia aqui no Brasil. Esse é o tema do nosso quadro Entrevista de hoje. E quem está aqui com a gente para tratar desse assunto é o desembargador Hélio do Vale Pereira. Tudo bem, doutor? Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado. Eu começo lhe perguntando quanto aos direitos fundamentais. O Estado brasileiro, na sua opinião, tem conseguido cumprir com as garantias previstas na Constituição? Não tem conseguido, né? Agora, tem que se ver algumas questões aí. Nós temos uma Constituição muito ampla, né? Quase que prolixa. Então, ela é pródiga em prever direitos. E em algumas situações é como se alguns autores hoje não gostam de falar, nem muitos juízes, que são normas programáticas, quer dizer, normas assim muito abertas, né? Então, se prevê absolutamente de tudo. Se a gente pensar em termos de eficiência do Estado, o Estado tem sido ineficiente. Agora, acho que o Brasil em si, 30 anos de Constituição, nesses 30 anos, melhorou muito. Tem uma figura que eu acho que é interessante, Renata, que é assim, todo dia a gente lê o jornal, todo dia tem notícia ruim, né? A sensação que nós temos é que todo dia o mundo piora, o Brasil piora todo dia. Se eventualmente a gente tivesse um jornal que tivesse o compromisso de cobrir os últimos 30 anos, um jornal único, o país teria melhorado, o país em si teria melhorado, talvez até apesar do Estado. Porque o mundo melhorou, ainda que a gente não tenha essa percepção, né? As condições de vida, ainda que lentamente no Brasil, talvez em menor passo do que outros países desenvolvidos, mas nesse período as coisas realmente melhoraram. Eu acho que isso não tem como ser ignorado. Nesse ponto eu posso até ser tido como um otimista. Estamos vivendo um momento político muito importante com a atuação da Operação Lava Jato, com a utilização do Instituto da Delação Premiada. Na sua opinião, esse instituto está sendo utilizado conforme os preceitos constitucionais? Não acompanho esses processos. Há muitos anos eu estou afastado da jurisdição criminal, mas o que se vê pela imprensa me desperta muita simpatia. A nossa Constituição é uma Constituição garantista no sentido de estabelecer ampla defesa. Mas eu acho que nisso há muita confusão. Acabou se romando no Brasil uma confusão entre ampla defesa e impunidade, pura e simplesmente uma surpresa de que a justiça criminal, as investigações policiais, as investigações do Ministério Público possam ser realmente eficientes e usar instrumentos diferentes daqueles que a gente estava acostumado há tempos passados. A delação não condena ninguém. A delação permite uma investigação e, obviamente, com notícias de pessoas que estão inseridas dentro de um contexto de uma organização criminosa. A partir dali, polícia e Ministério Público vão ter possibilidade de trazer outras provas e o juiz condenar. Então, ninguém vai ser condenado puramente por uma delação. Acho que tem que ser feita essa distinção, isso é importante. Agora, a Constituição garante a defesa, mas não garante a impunidade, são coisas distintas. Especificamente no que tange à possibilidade de prisão após decisão de segunda instância. Qual é a sua opinião a respeito? Olha, essa discussão me surpreende muito. Eu acho surpreendente que nós discutamos que alguém venha a ser preso só depois da decisão do tribunal. Em outros países, de tradição democrática muito maior do que a nossa, o natural, o normal, muitas vezes até responder como regra o processo preso, em casos graves, evidentemente, e, inquestionavelmente, preso até depois da condenação de um juiz. No Brasil, até se arrumou por uma cautela adicional de uma condenação que seja confirmada por um tribunal. É razoável, aceitável. Então, nós teríamos, assim, uma garantia ainda maior. Agora, a partir dali, o natural é realmente dar execução
ao cumprimento da pena. Isso não espanta em lugar nenhum do mundo, só no Brasil, onde se faz essa confusão, vou insistir, entre ampla defesa e impunidade. São coisas totalmente diferentes. Eu vou até assim, tentar dar um exemplo assim, extremo. A se levar as últimas consequências, a prisão, só depois do trânsito julgado, nós sempre teríamos a possibilidade do Supremo Tribunal Federal dar a última palavra. São 11 ministros, são 11 juízes, num país de 200 milhões de pessoas. Isso é absolutamente inviável. Veja que nós temos um Tribunal de Justiça na área criminal composto por 20 membros e tem dificuldades para cuidar apenas do Estado de Santa Catarina. Nós teremos que multiplicar, então, a capacidade de trabalho dos ministros de uma forma, assim, absurda. Ou seja, isso é um mundo de fantasia, é um puro compromisso com a impunidade. O senhor acredita que a Constituição está adequada quanto à sua extensão e abrangência, ou deveria ser mais enxuta como em outros países? Há tradições diferentes, né? No Brasil, realmente seria praticamente inviável a gente imaginar uma Constituição que fosse assim, muito mais limitada. A Constituição dos Estados Unidos é famosa por ter sido editada em 7 artigos, mas os artigos lá são bem maiores do que a gente imagina, não eram 7 frases, né? Então, em nenhum país hoje seria viável uma Constituição muito limitada. É claro que uma Constituição extensa permite divergências, polêmicas, controvérsias, mas eu acho que em 88 nós vivíamos um momento muito difícil de transição de uma ditadura para uma democracia e havia realmente a preocupação de deixar as coisas muito claras. Então, acho que foi bom, em última análise, que a Constituição realmente fosse extensa, para determinar que as situações fundamentais do Estado e do cidadão viessem expostas com clareza, com muita minudência. A Constituição completa 30 anos. Quais são as maiores conquistas da Carta Magna? Acho que não seria assim, propriamente, a gente individualizar um artigo, um dispositivo, um instituto, um direito ou um dever. A ideia da Constituição é do respeito à democracia. E a gente tem que lembrar que em 88 nós estamos há 3 anos apenas no regime de presidentes civis. Nós ainda estamos assim sobre aquela sombra da ditadura militar e nós estamos há 30 anos com a mesma Constituição, mesmo mudada, mesmo alterada, mas o sistema em si continua o mesmo. Então o país parece que se adaptou a uma vida democrática que é excepcional, né? Qual a importância da Constituição para o processo democrático brasileiro? Eu acho que ela é tudo. Nós estamos aqui em 2018. Eu sou juiz, sou um servidor público, em última análise, e tenho liberdade para falar exatamente o que eu pensar, né? Ou seja, fui convidado aqui para fazer uma entrevista num programa oficial do órgão público, um órgão do Estado, e simplesmente estão sendo feitas as perguntas e aquilo que eu acho certo ou errado foi falado, está sendo falado. Então, isso era inimaginável anos passados. Eu vivi no começo da minha adolescência, na minha infância, sob ditadura, e havia assim, um espectro, um estigma de que tudo era falado de forma velada, com medo, com temor, tudo poderia ser objeto de perseguição, parecia que havia sempre um espião atrás, e realmente havia um pouco disso, né? E hoje essa sensação de liberdade, isso tem que ser valorizado e isso de fato existe, né? Eu acho que esse é já um grande presente que a Constituição nos deu. E qual a sua ótica do papel do Poder Judiciário nesse momento da vida brasileira? Eu acho que é essencial, né? Nós temos tradicionalmente os 3 poderes, o Judiciário foi passando aquela ideia assim antiga de cuidar das pequenas coisas, né? Eram os litígios de família, eram os pequenos crimes, era um problema de inadimplemento contratual, uma conta para ser cobrada, e o Judiciário hoje tomou um papel de protagonismo exatamente porque os demais poderes acabam não exercendo na plenitude as suas prerrogativas e se percebeu que o Judiciário é uma porta gigantesca aberta para tentar dar efetividade a direitos relevantes, né? É claro que o Judiciário tem que ter uma autocontenção. O Judiciário não pode ser tudo. Ele não cria riqueza, ele não é o único personagem na vida democrática. Então, há momentos de avançar, há momentos de recuar. Eu acho que há acertos, acho que há erros, mas muito mais acertos do que erros. O Supremo Tribunal Federal está cumprindo com o papel de guardião da Constituição? Eu sou um entusiasta dos entendimentos do Supremo Tribunal Federal. Isso pode ser assim meio chocante, porque todo mundo discorda de muita coisa que o Supremo faz, né? Mas eu acho que tem um lado que o ministro Barroso fala como um lado iluminista da Suprema Corte, que o Supremo cumpre maravilhosamente bem. Nós temos uma Suprema Corte que reconhece as uniões homoafetivas. Nós temos um Supremo Tribunal que permitiu a pesquisa com células-tronco. Nós temos um Supremo Tribunal que, nessa parte humanista,
extremamente avançada até para os valores da cultura brasileira. Ele realmente permite interpretar a Constituição numa visão de futuro. Nós estamos na iminência de levar à Suprema Corte a possibilidade de reconhecer como inconstitucional a criminalização do aborto. Isso é algo que até choca a sociedade, mas eu acho que o Supremo realmente tem essa missão, de estar um pouquinho à frente até da visão média a partir dos propósitos da Constituição. Há outras questões que são controvertidas, né? Quando nós partimos para questões políticas, para questões de perfil assim, mais ideológico, que envolvem muitas paixões, aí cada um vai ter sua posição, né? Tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu discordo. Agora, quem garante que eu esteja certo? Há quem diga que o Supremo Tribunal tem o direito de errar por último, né? Mas cada um de nós também tem o direito de ter a sua opinião, dizer que está certo, está errado, mas eu acho que o saldo é realmente positivo, digo com muita sinceridade. Qual a sua opinião quanto ao ativismo judicial frente à Constituição? Acho que é importante. Tem um exemplo, eu acho que é muito relevante. Há uns anos atrás, e já faz bastante tempo, começaram a surgir processos nos fóruns exigindo do Estado tratamentos para portadores do HIV. E era realmente uma surpresa, né? E os juízes, ainda que no primeiro momento timidamente, foram concedendo decisões favoráveis a essas pessoas adoentadas. E hoje o Brasil é padrão mundial de referência no tratamento público para os afetados com HIV. Mas isso, em boa medida, acredito que tenha sido por parte de uma construção judicial. Foi um ativismo que gerou frutos excepcionais. Mas aí nós chegamos também a um ponto extremo, né? Onde todas as pessoas hoje vão ao juízo pedindo um remédio. E aí eu acho que é um momento de autocontenção para também não imaginar que o judiciário possa criar as riquezas e criar as políticas públicas, nesse caso, de tratamento da saúde. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Acho que tem momentos de avançar e tem momentos de recuar. Qual o ponto de equilíbrio? Onde é que está assim, a precisão dessa balança de farmacêutico? Acho que isso ninguém sabe, né? A gente vai aprendendo com erros e acertos, né? Sob esse aspecto, eu lhe pergunto, há uma sobrecarga do sistema e como minimizar isso? Muito, muito, muito. O judiciário foi ampliando a sua atuação, o que é bom, porque é a função do judiciário mesmo, é um direito do cidadão perseguir a justiça, mas há momentos em que o judiciário vai de tal modo, de uma forma tão aguerrida, que realmente acaba criando um embaraço nas contas públicas, né? Tem uma situação envolvendo assim a matrícula de crianças em creche, foi reconhecido como direito. E nós acabamos concedendo essas liminares, eu concedo o tempo todo. E o executivo muitas vezes acaba não acompanhando, né? Há uma sintonia muitas vezes entre aquilo que a Constituição prevê, aquilo que o juiz determina para ser implantado e a lentidão administrativa. É difícil chegar num ponto certo, né? Acho que tem que ser limitada essas intervenções no caso de extremos, casos de direitos relevantes, casos essenciais, onde a omissão de outros poderes possa ser constatada, mas nós vamos ter que chegar num ponto viável, né? Qual é esse ponto? Não sei. Nós não podemos conceder, vou colocar assim um exemplo, um tratamento de vanguarda que surgiu ontem no Japão, para um único paciente. Isso realmente não faz sentido em termos de contas públicas, né? Tem que ter uma previsibilidade, tem que ter uma análise global. É difícil chegar nessa definição. A atual Constituição tem condições de perdurar pelo menos mais 30 anos? Eu acho que tem plena condição, Renato. Eu acho que o essencial é a gente ter esse espírito democrático, liberdade, eleições livres, como de fato nós temos. Disse o ministro Barroso, vou dizer novamente, quem ganha, leva, e quem leva, cumpre as regras do jogo. Então nós temos que ter essa concepção de que o país fez há 30 anos uma escolha pela liberdade e pela democracia. Um tem que respeitar o outro. E assim nós temos que viver. Então, nós vivemos um momento assim, extremamente conturbado, né? Cada um parece assim, dono de uma verdade. Isso é uma enorme bobagem. A democracia é exatamente essa vida de polêmicas, de controvérsias, onde uma maioria vai vencer esporadicamente, mas não no sentido de impor uma ditadura à minoria. A base é essa. Quem quiser jogar esse jogo, tem que jogar com democracia. E a democracia tem que ser para sempre, né? Agradecemos mais uma vez a sua participação aqui com a gente, doutora. Esse foi o tema do quadro de hoje. Até a próxima semana.